Hoje é um dia especial, um dia de comemoração. Por quê? É uma data especial? Não, porque hoje a gente vai falar sobre o meu quadrinho nacional favorito, Histórias Gerais de Flávio Colim e Wellington Zrabeck, não sei como pronuncia Wellington, desculpe. E eu vou tentar explicar hoje pra vocês por que esse é o meu quadrinho favorito, por que eu acho que isso aqui, sem sombra de dúvidas, é um marco, por que eu acho que é uma espécie de um ápice de uma grande carreira, como foi de um cara como Colim, e também o ápice de uma excelente carreira também, porque o Wellington também escreveu muitos quadrinhos, né? Eu tenho, inclusive, outras publicações dele com o Colim aqui. Mas antes disso, tenho que lembrar para vocês, cara, eu faço quadrinhos também. Eu tenho uma newsletter que eu mando as tirinhas e as coisas para todo mundo. E seria massa se vocês dessem uma olhada, de repente até assinassem. Eu juro que não encho o saco, porque eu atualizo muito pouco, então não vou ficar enchendo o e-mail de vocês com coisa não, tá? O link tá na descrição para os interessados aí. Pois bem, gente, vamos direto ao ponto. Flávio Colim, quem é do meio dos quadrinhos paga muito pau pro cara. Geralmente quem é de fora dos quadrinhos nem faz ideia de quem ele seja. É um quadrinista brasileiro que fez muita coisa, faleceu, salvo engano, em 2002. Era um mestre da ilustração, um mestre do quadrinho. Publicou numa época em que ainda se publicava grandes nomes do quadrinho em banca, nessas revistas de histórias mensais. Publicou muita história de gênero, especialmente de terror. Hoje, talvez ele chegue mais a vocês pelas revitalizações que estão sendo feitas. O Colim é um desses caras que teve o privilégio, e acho que é muito mérito dele, que ele é muito bom, mas ele teve o privilégio de ter a obra, tá tendo a obra meio que resgatada, né? Ele foi um desses caras que ganhou uma grana com publicidade e até quadrinhos mesmo, assim, quando isso fazia sentido, pensar uma indústria de quadrinhos aqui no Brasil. Mas aí, tipo, teve um declínio e aí nas entrevistas dele no fim da vida, assim, reclama muito de questões financeiras e falta de reconhecimento. E o Wellington, eu não sei muito da biografia dele, eu só li os quadrinhos, basicamente, né? Li os outros quadrinhos que ele fez com o Colim. Eu acho que o Nicanor é dele, né? O Hotel Nicanor. Eu posso estar enganado, não vai ser a primeira nem a última vez que eu vou me enganar. Mas a gente vai falar hoje do Histórias Gerais. Eu vou colocar para vocês verem na tela, para vocês terem um pouco a noção do que é a arte do Flávio Colim. Inclusive, muito tentador deixar só as páginas dele passando enquanto eu falo, porque com certeza as páginas dele são mais bonitas que esse meu nariz grande e essas minhas entradas que eu tô ficando careca, né? A grande parada do Colim que me chamou a atenção foi primeiro a arte dele, né? Ela chama muito a atenção, né? Tem uma noção gráfica, não só tipo de fazer personagens que são cartunescos, mas muito divertidos, um domínio de pincel. Vocês reparem que o traço do pincel do Colim é muito meticuloso, né? Um traço muito preciso. Não é fácil fazer isso. Já tentei aprender a desenhar de pincel inúmeras vezes e nunca consegui chegar nem perto, porque a mão treme, é difícil pra cacete. Só consegui fazer realmente coisas boas depois que eu migrei pro tablet, que aí ele tem uma rigidez no pincel que tu consegue fazer digitalmente, mas isso é basicamente ser o leite com pera da arte gráfica, fazer desse jeito, mas é isso que eu sou. Mas o Colim, gente, ele, além disso, vocês podem ver que à primeira vista, talvez o trabalho deles lembre vocês, gravuras, né, trabalhos de estilogravuras e tal, que típicas do Brasil, né? Essas gravuras de cordel, né? Que com esses típicos
não sei nem dizer, né, esses pontinhos pretos espalhados, assim, para dar textura e dar profundidade. Eu não tenho muito vocabulário para isso, mas é isso que eu tô querendo dizer. E eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha, né, exatamente de onde que o Colin pegou essa inspiração. Será que... Porque parece óbvio, né? Um cara que tem um tipo de quadrinho, e aí já fala, assim, voltado para os temas de regionalismos, dessa questão nacional, da identidade, de viver da Amazônia, preservação do meio ambiente e tal, que é uma pegada que o Colin tem muito. Para mim era óbvio, né? Que o cara tava tentando criar uma espécie de síntese de um estilo nacional, né? Mas não. Eu li em entrevista que, na verdade, ele não estava querendo fazer isso, não. Ele mirava, na verdade, num norte-americano, né? Milton Caniff, né? O Colin é muito... Tinha muita estima, muita autoestima a arte do Milton Caniff. E ele queria tentar, tipo, trazer isso aqui pro Brasil de um jeito mais cartunesco e tal, de modo que eu acho que ele conseguiu fazer essa síntese, e eu acho que não só fazer essa síntese, mas criar algo novo, algo totalmente próprio do Colin. Vocês não veem um desenho assim tão estilizado e com uma identidade tão própria quanto o dele. Tanto é que eu acho que eu já cheguei a falar com amigos assim, que eu acho que ele meio que é um pouco Mike Mignola, no sentido de você ver o negócio inconfundivelmente do Mike Mignola, assim como uma coisa inconfundivelmente do Flávio Colin. Mas nem só de desenho vive o quadrinho, né? O que ele tem mais de especial? Bem, acho que a composição de página dele é uma coisa de maluco. As ideias que ele tem para narrar é tudo muito intuitivo, no bom sentido, não transformando o leitor num preguiçoso, mas mostrando as informações básicas que o leitor tem que pegar, só que apresentando isso em camadas para que o leitor que demore mais tempo na página seja recompensado por estar ali demorando mais na página e vendo outros detalhes. Então, tipo, também é um desenho que funciona em camadas, apesar de ser muito, né, iconográfico, tu pá, e aí tu sente que tu já viu tudo que tinha para ver. Não é exatamente assim. E esses temas, como eu falei, os temas nacionais, especialmente quando a gente fala de interior, de roça, de meio do mato mesmo, assim, meio do mato, ele tinha uma fascinação por esse tipo de tema, né? Acho que é reflexo também de um cara que, tipo, trabalhou num momento do quadrinho, onde o quadrinho nacional tentava muito emular, né, essas antologias de gênero que saíam lá fora, mas honestamente, aqui no Brasil, a nossa relação com o terror, na América Latina como um todo, né, com o terror, com a fantasia, é um pouco diferente da relação que esses povos anglófonos têm, entende? A gente absorve muito mais essas coisas no cotidiano. Os caras lá, a impressão às vezes que eu tenho é que eles vivem naqueles muros e que eles esquecem que a gente é feito de carne e osso, tem uma história, mas aqui eu tenho a impressão que na América Latina não, né? Tipo, essa contação de histórias antes de dormir, na porta de casa, e a lenda do sei lá o quê, é uma coisa que todo mundo viveu, que você que tá ouvindo aí viveu, que eu vivi, que todo mundo aqui viveu, né? E que ainda é algo muito presente, porque o Brasil, a gente às vezes acha que tudo é São Paulo, mas nem tudo é São Paulo, e o Brasil é muito ainda interiorano na sua grande parte, né? Então, e tem essas costumes do interior. Eu acho que a arte do Colin, ele foi buscando, assim, aos poucos refletir isso. Tu pega, por exemplo, os trabalhos do começo da carreira dele eram muito mais, tipo, eu quero ser o Alex Toff, né? E ele foi construindo a identidade. O que casa perfeitamente pro quadrinho que o Wellington escreve, cara, porque esse quadrinho, e aí desculpem ter levado 9 minutos para chegar na porra da sinopse, mas eu sou assim, esse quadrinho vai contar a história de um sertão a partir de várias perspectivas. É muito parecido, e aí a referência acho que foi direta, com o Alto da Compadecida, do Suassuna. O Wellington, ele
cria um mundo, assim, e também, óbvio, tem influências do Graciliano Ramos, e tudo mais. Mas eu acho que a principal referência que é Auto da Compadecida mesmo. Ele pega constrói essa história com múltiplos personagens a partir de um relato de um jornalista, acho que chama Ulisses, né? E esse jornalista funciona como um fio condutor de uma trama de tramas múltiplas de vingança, de desejo, de traição, de amor e tal, que habitam ali o ambiente do sertão, do Nordeste, do cangaceiro e tudo mais. E assim, eu sou maranhense. Teoricamente é Nordeste, né? Mas é bem Norte também. Essa multiplicidade de cultura o Maranhão tem muito. Especialmente na parte que eu cresci. E assim, é um universo que eu, né, cresci vivendo uma espécie de pós essa realidade, né? Porque a minha cidade já era uma cidade moderna e tal, já tinha universidade, não sei o que, tralalá. Mas você se via enquanto nordestino sempre representado nesse mundo assim, meio sem tempo, que é o que não é atemporal, mas é diferente, é pejorativo, é sem tempo, sem temporalidade. Os caras tiraram a sua temporalidade da sua região, que era retratado em novelas e tudo mais, e que é uma espécie de era romântica, assim, do Nordeste, né? Uma visão romântica, uma visão aventuresca, né? Quase como se fosse que o cangaceiro é o pirata do Brasil, né? Como se fosse um negócio assim, o cowboy do Brasil. É mais ou menos a função que cumpre o cangaceiro, com todas as suas especificidades. Não tô querendo transformar o Brasil nos Estados Unidos aqui. Pois bem, só que aqui fica interessante porque, assim como no Auto da Compadecida, a coisa não se leva. Até o Suassuna até levava um pouco a sério a ideia de um resgate, de uma história do Brasil que seja contada a partir desses lugares que às vezes não são muito o interesse das pessoas, de fato, né? A gente é tão colonizado, né? Mas no Histórias Gerais, eu sinto que tem uma modernização e um não se levar tão a sério, mesmo nessa pesquisa, porque esse foi um quadrinho que teve pesquisa, tem uma singeleza e uma coisa tipo, isso é um quadrinho para ser divertido, para entusiasmar, para fazer você virar a página, que cai muito bem e que não fica aquela coisa que às vezes você sentia na sua escola quando te botavam para cantar o hino nacional. Tipo, você vai ter que amar o Brasil, eu vou te fazer amar esse país obrigatoriamente. Se você não amar, você vai ser punido. Não é bem isso, assim. É mostrar realmente um lado foda do Brasil, um lado interessante, divertido e com personagens ambíguos, alguns heróis, alguns vilões, e bem romântico também, mas como eu disse, assim, tem uma singeleza, assim, um pouco... ao mesmo tempo uma proposta ousada e épica, mas ao mesmo tempo singela. O Wellington conseguiu escrever uma coisa que caminha nesses dois lugares, né? E aí por isso que é difícil falar sobre a sinopse do quadrinho. Como eu disse, são várias histórias simultaneamente acontecendo. Soa como... Vou dar um exemplo que pode até ser deletério para algumas pessoas, e eu não quero dizer que mas assim, lembra um pouco Pulp Fiction, essa coisa quebrada das histórias, né? Talvez até Cidade de Deus, assim, que é um filme que quando eu fui reassistir recentemente... Vocês já reassistiram Cidade de Deus? Cara, é um filme bem tarantinesco. Eu acho que eles estavam com Pulp Fiction muito na cabeça como referência. Parece doideira misturar esses dois, mas assim, é quase como uma favela pop, o Cidade de Deus. E isso pra mim é uma doideira, assim. Eu acho que quando eu percebi essas referências diretas, o filme até... desencantei um pouco com o filme. Mas isso aí é assunto para outro momento. E quando eu li, cara, o Histórias Gerais, eu lembro muito bem, eu tava num evento em João Pessoa, peguei por acaso ele na prateleira de uma gibiteca lá e fui lendo, enquanto o evento não começava. Eu tinha sido
convidado para falar lá sobre quadrinhos, falar gente, o que eu tinha para falar de quadrinhos com 20, sei lá, 3 anos na época, enfim, mas fui lá falar. E aí fiquei lendo e tudo mais, e cara, aquilo ali me bateu de um jeito muito forte, porque eu fiquei entusiasmado, eu não queria ler tão rápido, porque eu queria apreciar o desenho do Colin, a narrativa dele, mas ao mesmo tempo a história era muito boa. E aí termina com um mote, tem alguns quadros aqui nessa história que eu nunca esqueço. O quadro do jornalista abandonado, lá no meio do deserto e tal. É muito massa, bicho. E tem essa coisa de... As obras de resgate histórico, né, elas são importantes, porque eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Às vezes a nossa contemporaneidade parece fazer com que a gente seja o centro do mundo, de qualquer coisa, nossa identidade, mas a gente não é. Teve coisas antes da gente, vai ter coisas depois da gente. A gente tá vivendo uma época de merda? Sim, absolutamente estamos vivendo uma desgraça de um mundo. Mas existiram outras desgraças. Existiu o Ronald Reagan, existiu um monte de bosta junto também. E bonapartismo, existiu bonapartismo, enfim. Existe um monte de merda que a gente, de alguma maneira, superou e não superou. Eu não tô dizendo pra gente ter uma inação, né? Enfim, vou chegar lá. Eu tô dizendo pra gente realmente agir, mas também não ter a noção que a gente é o centrinho do mundo e que, né, ai meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer alguma coisa há de ser feita. E esse tipo de quadrinho tem essa função de, às vezes, ser uma espécie de registro histórico. O quadrinho não pode ser um registro porque ele é uma abstração, né, do que aconteceu, uma subjetivação daquilo ali que aconteceu, mas ele, de alguma maneira, tenta juntar, fazer uma amálgama, né, do modo de se falar, das lendas, das ideias, dos costumes. Uma pessoa que fez isso e que o trabalho dele é fenomenal é o senhor Nikolai Gogol. Vocês já leram Nikolai Gogol? Sério, vocês já leram Nikolai Gogol? Para tudo que vocês estão fazendo, vão ler um livro chamado Taras Bulba. Eu comecei a ler Gogol no começo do ano, assim, na virada ali para esse ano, e cara, fiquei viciado, assim, já li uma porrada de contos dele, li o Taras Bulba, quero ler tudo, vou ler o Almas Mortas agora em seguida, e quero ler tudo dele. E parte da projeto do Gogol era um pouco juntar essas anedotas de um povo de uma Rússia enorme. Tem gente falando, sabe, línguas completamente diferentes no mesmo território, que é um território mãe, né? E é nesse sentido muito parecido com o Brasil. Gente, o Brasil é enorme, assim. Caras como o Gogol, aqui no Brasil mesmo, Villa-Lobos, vão tentar pegar os costumes de cada região e sintetizar isso numa obra artística, e que é um pouco que o Histórias Gerais faz também. Eu sinto que tem uma intenção nesse quadrinho de ser meio que um registro também de um tipo de história que talvez a gente não vai mais ver sobre, não se vive mais isso aqui que está nesse quadrinho. E o que a gente pode fazer é confabular, é imaginar, é criar esses mundos possíveis. Então, além de tudo, um quadrinho muito importante para posteridade e tal, e para, enfim, lembrar as pessoas que a gente está vivendo aqui, amanhã vai ser outra coisa, ontem foi também outra coisa muito diferente. E apesar de eu ter sido bem prolixo, essas são basicamente as razões pelas quais eu amo esse quadrinho. Acima de tudo, é um quadrinho muito bom enquanto quadrinho, linguagem muito interessante, mas, cara, é foda. A gente cresce todo mundo americanizado, né? Pop culture, é o geek, sei lá o quê. E aí você vê um cara transformando o Nordeste num negócio massa, que você quer ler, que você quer ficar vendo, e você quer viver, morar naquele mundo, com aquele traço do Colin. E aí, porra, é outra coisa, né? Quem dera um dia eu seja capaz de fazer algo parecido. E
fico por aqui.